Olá, meus queridos. Então, nós estamos aqui falando sobre um tema, né, que é o fluxo circular da renda, ok? Observem que é o fluxo, estamos falando, fluxo. Fluxo, ele indica alguma coisa que está em movimento, correto? Mas nós estamos falando, não estamos falando de qualquer fluxo, nós estamos falando de um fluxo circular, certo? Fluxo circular, ou seja, está realmente em um movimento que leva a, a uma ida e uma volta, fazendo um círculo. Então, o fluxo está como se fosse um jorrar, né? Um fluir, ou seja, nós estamos falando um fluir do quê? Da renda. Da renda. Observa que estamos falando de renda. Então, como a renda se movimenta nesse contexto da economia e dos agentes econômicos. Primeiramente, para entender isso aqui, nós vamos apresentar duas questões que são importantes para compreender. As famílias têm necessidades, famílias, certo? Famílias. Ah, e nós observamos também o seguinte: essas necessidades envolvem coisas simples, como roupas, como alimentos, como necessidades que de respeito a suprimento, né, do dia a dia. Então, há necessidades. As famílias têm necessidades, ok? Nesse contexto das necessidades que nós viemos das famílias, elas precisam realmente ter correspondência dessas necessidades, desses bens que elas precisam, desses serviços que elas precisam. Então, as famílias têm necessidade de bens e serviços e precisam que a outro agente econômico venha supri-las com essas necessidades. Esse outro agente econômico nós chamamos de empresas, ok? Ora, se houvesse, na verdade, uma correspondência desses bens e serviços de forma abundante na economia, não haveria certos conflitos. Devido a essa situação de limitação, há a questão da escassez, a escassez de recursos, a escassez de bens e serviços na economia. Tá? Então, são questões que nós precisamos considerar quando nós falamos aqui de um fluxo circular da renda. Começamos a falar aqui de fluxo circular da renda. Né? Vou colocar aqui né, um DA aqui para indicar isso, né? DA, sim, para marcar da renda, certo? Fluxo circular da renda. Então, não é qualquer fluxo circular. Então, nós percebemos aqui que como é que funciona, então, esse fluxo circular? As empresas, elas, então, vão fornecer bens e serviços, correto? Para as famílias. Então, elas estão encarregadas de fornecer bens e serviços. Ok? Aí, o que nós observamos? Esses bens e serviços, como eu vou já iniciar falando, estão relacionados ao lado real da economia, certo? Lado real da economia. Vou colocar até aqui assim, ó.
Antes de falar do lado real da economia, eu vou fazer até o seguinte. Já que as empresas elas fornecem esses bens e serviços que as famílias necessitam, elas vão fornecer de graça esses bens e serviços? Certamente não, né? Então, em contrapartida, as famílias vão fazer o quê? Elas vão ofertar esses bens e serviços, certo? Para as empresas, por meio, né, do seu único bem. Eu vou até fazer assim, ó, deixa aqui, ó, esses bens e serviços, deixa no lado real da economia, que aí eu vou separar lado real, lado monetário, tá? Então eu vou pegar aqui agora e vou apagar aqui. Então vou deixar isso aqui para o lado monetário. Então, o que nós percebemos? O que elas vão ofertar? Elas vão ofertar, se as empresas elas ofertam bens e serviços, as famílias vão ofertar o quê? Elas vão ofertar a sua força de trabalho. Ok? Força de trabalho. Ou seja, elas vão ofertar a sua mão de obra, o que elas têm. Elas vão ofertar o que elas têm. O que, é que elas têm? Sua força de trabalho para poder realmente subsistir. Então, elas vão ofertar sua força de trabalho. Ok? Agora, então, nós percebemos o seguinte, já que as famílias elas vão ofertar sua força de trabalho, observa que está em justa posição do lado real da economia, ou seja, do lado concreto de ativos reais, de produção real, bens e serviços de força de trabalho. Que mais tarde eu vou separar isso aqui de maneira mais... vai ficar mais claro ainda. Então, só que, o que acontece? As empresas fornecendo bens e serviços, é lógico que as famílias, para obter esses bens e serviços, elas precisam trabalhar. E elas trabalham para obter esses bens e serviços sem receber nada? Com certeza não. O que as empresas elas fazem para que realmente essas famílias recebam esses bens e serviços? Elas remuneram essas famílias, certo? Elas remuneram essas famílias. Então, essa remuneração que vai para as famílias vão em forma de quê, pessoal? Vão em forma de salários, ok? Salários. Esses salários, nós observamos então que as empresas pagam para as famílias obterem esses bens e esses serviços. Então, esse aqui é um outro ponto que a considerar, né, para poder realmente haver esse fluxo. Agora, o fluxo de renda começou. Nós estamos falando somente do lado real da economia, agora nós estamos falando do lado monetário, certo? E aí, vocês acham que essas empresas elas trabalham de qualquer maneira? Elas trabalham sem receber nada por isso? Certamente não. Então, em contrapartida, essa produtividade que as famílias têm, elas vão fazer com que as empresas recebam, então, em contrapartida, nós vemos aí uma certa remuneração também. Essa remuneração, nós podemos dizer que elas vão para as empresas na forma de lucros, juros, aluguéis. Ok? Então, a produtividade do trabalho, ela vem para as empresas, vão para as empresas na forma de lucros. Nenhuma empresa trabalha sem o objetivo de obter
lucro, lucros, certo? Juros e aluguéis. Ok, pessoal? Lucros, juros e aluguéis. Aí que é o que nós estamos observando, então. Existe o lado real e o lado monetário. Eu vou até colocar assim, para ficar bem claro que é o lado monetário aqui, ó. Tá? Vou dar aqui, deixar desse jeito aqui, ó, para indicar que realmente é um fluxo monetário, um fluxo de renda, né? Estamos falando de renda, então esse aqui é o nosso fluxo de renda. Ok, pessoal? O que observamos então aqui? Está faltando um ator? Está faltando atores aqui envolvidos, que podem estar envolvidos nesse nosso fluxo, né? Então, eu vou só observar para vocês o seguinte: nós estamos falando aqui, ó, esse fluxo circular, certo? Com famílias, com empresas, e somente isso aqui apenas para uma economia fechada e sem governo, né? Isso aqui seria apenas uma economia fechada e sem governo. Então, o que é que nós observamos aqui, ó? Primeiramente, eu vou falar para vocês o seguinte: esse aqui é o lado real da economia. Ok? Lado real da economia. Ou seja, é o lado, na verdade, que é produzido de fato as coisas. Está relacionado a coisas como, por exemplo, uma questão básica que vai se refletir no crescimento da economia, no PIB. Ou seja, é realmente a produção da economia, de fato, né? É o PIB. Esse é o lado real da economia que nós estamos falando. A produção de bens e serviços e a força de trabalho. É realmente onde os ativos reais são, são criados, né? São produzidos, de fato. Agora, é lógico que tem que ter uma correspondência, né? E essa correspondência eu vou chamar de lado nominal ou lado monetário. Então, estou chamando aqui de lado nominal ou monetário, lado nominal. Ou monetário, né? Podemos dizer ou monetário. Monetário. O que nós observamos aqui do lado nominal ou lado monetário? Ele é o lado, na verdade, do aspecto mesmo da representação do lado real. Ele tem o objetivo, na verdade, esse lado, de representar monetariamente. Por isso que é no nome, né? Ou seja, a representação em termos de dinheiro, de financeiro, né? Então, o que é produzido tem que ter uma representação do lado real. O lado real tem que ser representado do lado nominal. Então, nós utilizamos o fluxo monetário, a renda, para essa representação do lado da economia real, ok? Então, o que pode acontecer? Quais são as coisas que podem acontecer
como isso não é representado adequadamente. Nós dizemos que ocorrem esses fenômenos quando tem, por exemplo, uma representação irreal da economia. Acontece inflação, é um dos exemplos. É um exemplo de que tem mais dinheiro na economia, né? Inflação, os preços eles passam a não representar exatamente a realidade, porque ficam desajustados. O aumento de preços, né? A inflação é aumento generalizado no nível de preços, como já falamos. A deflação é outro problema também, que vai diminuir os preços, né? Às vezes a deflação é até pior que a inflação, que é a redução nos preços, correto? Então, nós vemos que são dois fenômenos que podem acontecer e acontecem, que, na verdade, são anomalias do fluxo circular da renda, né, de como as coisas deveriam funcionar, né, de fato, né? Então, nós observamos aqui, então, que esse aqui é um exemplo, né, que nós estamos dando, né, inflação e deflação de anomalias. Mas observem, o fluxo circular da renda, nós estamos falando do fluxo circular, né, ele, na verdade, funciona como se fosse o nosso corpo humano, nosso corpo. Observa, nosso corpo tem a parte física, a parte mais consistente, que é o corpo em si, a matéria, e nós temos o sangue que tem um fluxo dentro do nosso corpo, que circula no nosso corpo, certo? Como se fosse a renda. Então, o lado real da economia, nós estamos falando aqui como se fosse o aspecto da produção de bens e serviços, a força de trabalho, ou seja, a parte concreta, nossos membros, nosso corpo, tudo. Então, essa é a parte real da economia, ok? Em termos de representação do nosso corpo. Observa, se tivesse sangue demais, ou seja, observa, renda demais, se tivesse sangue demais, isso seria um problema. Nós poderíamos começar a até sangrar. Vários problemas no nosso corpo seriam gerados de produção excessiva de sangue. Seria o caso da inflação. Imagina agora se tivesse sangue de menos. Os problemas que poderiam ter acontecido. Se tivesse menos sangue, melhor dizendo. Né? Os problemas realmente de ter menos sangue também seriam. Teria que ter doadores de sangue, né, para poder suprir. Aí as pessoas vão fazer acordos no FMI para pegar mais dinheiro, porque está faltando mais sangue, está faltando mais renda. Né? Então, por que faz empréstimo? Porque não tem uma produtividade adequada. O lado real não está adequado com o lado nominal. Então, os países fazem empréstimos lá fora. Funciona como uma casa também, observa. Nossa casa, se todo mundo trabalha, todo mundo produz, tem um PIB. Se começa a ter desemprego dentro de uma casa, de uma família de 3, 4, 5 pessoas, ou seja lá quantos podem pensar sobre isso, é como se fosse um pequeno PIB. Né? Aí, se vai desempregando, as pessoas vão ficando mais pobres. Vai empregando, as pessoas vão ficar, em certo sentido, mais ricas. Né? Entenda o que eu estou falando. Então, nós observamos aqui que é a representação. Então, é semelhante o fluxo circular da renda, a quem que ainda pode não ter entendido com esse exemplo, funciona como se fosse o carro e o óleo de carro, ou a gasolina. A circulação da gasolina ou do óleo de máquina, né, o óleo de máquina, né, ou a gasolina, vamos falar assim, ela funciona como esse círculo da renda, o combustível para poder funcionar o sistema. Né? Então, nós observamos aí que se faltar gasolina, o carro fica parado. E pode dar sérios problemas de você tentar andar com um carro que, né, não tem... O carro não anda, né, simplesmente. Se tiver pouco óleo de máquina, vai dar problema. Então, esse é como se fosse o fluxo circular da renda. Então, o carro é como se fosse os bens e serviços, a parte concreta do veículo. A parte que faz funcionar o combustível é a renda. Tem que ter uma representação de gasolina necessária para que aquele carro ande, ou seja, a quantidade, melhor dizendo, de gasolina para que aquele carro ande. Né? Então, nós vemos aqui que esse aqui é o nosso fluxo circular da renda. Representei aqui por um corpo humano e por um veículo.
né? Por isso que nós falamos quando nós falamos de liquidez, está relacionado a essa ideia de fluxo, né? De alguma coisa que está fluindo. Liquidez é ter mais dinheiro, lá, né? Tem essa questão que envolve mais liquidez, mais dinheiro, menos liquidez, menos dinheiro. Então, o fluxo é menor da renda, ok? Então, para terminar aqui, eu queria representar também, apresentar esse, esse ponto aqui, já falei do lado real, lado monetário aqui. Observa, nós falamos de uma economia simples, uma economia fechada e sem governo, essa economia aqui. Uma economia que não tem, né, só tem dois agentes econômicos básicos. Qual é o outro agente econômico que está faltando aqui para regulamentar as coisas? O governo, né? Nós não citamos o governo. Então, o governo ele é um agente econômico, né, que também ele intervém, de certa maneira, na economia, ou pode intervir, certo? Vou colocar assim, ó. Governo. Governo. Como o governo intervém na economia? Ele intervém na economia normatizando, né? Normatizando. Aí ele normatiza como realmente ele normatiza o trabalho, aí tem aí o Ministério do Trabalho para poder regular as contratações da força de trabalho, se tá, trabalho temporário, o que é seletista, o que é servidor, né? Como é que o servidor, as figuras, né, jurídicas, envolve cada função em um trabalho, numa indústria, etc. e tal. Sindicatos. E o governo também trabalha normatizando bens e serviços. Aí você vê o Inmetro, você vê aí como é que o cada bem deve ser realmente ofertado na economia de maneira que não, um brinquedo que não venha machucar uma criança, não venha produzir algum tipo de ferimento numa criança. Então tem leis, tem regulamentos para a produção de brinquedos, de medicamentos que não prejudiquem a saúde das pessoas e por aí vai. Normatizando, nós podemos colocar aqui normatizando e regulando, ele vai regular isso aí, né? Regulando. Agora, se nós formos pensar em termos de oferta de moeda, do lado monetário, né? O que é que nós vemos? Se for pensar do lado monetário, do lado salários, o governo vai normatizar o que é o salário mínimo, quanto é o salário mínimo, regular o pagamento do salário mínimo, regular o fluxo de lucros, juros e os aluguéis para as empresas, para os empresários, né? E fiscalizar, né? Fiscalizar. Podemos falar atribuições básicas do governo. Fiscalizar. Ok? Então, falamos aqui fiscalizar. Observa aqui o seguinte: como é que o governo faz essa fiscalização, tudo? Ele faz isso por meio das suas agências executivas, né? Ele faz isso por meio das suas agências reguladoras, ok? Agências reguladoras. Agências reguladoras. Quais são essas agências reguladoras? Aí nós podemos pensar na ANA, Agência Nacional de Águas. Se for em termos de energia elétrica, Anatel. Ou telefonia, né?
e por aí vai, né? Aí, se você for pensar em transportes, tem a NTT, tem a ANAC, a Aviação Civil, tem várias agências na área de transportes, né? A, transportes aquaviários, né? Tem várias realmente agências que estão relacionadas aí a algum tipo de regulação, certo? Anvisa, por exemplo, quando você fala de saúde, de restaurante, de farmácia, de medicamentos, então a Anvisa está ali para verificar a regularidade, se está realmente de acordo com as normas, tudo que diz respeito a alimentos, né? Então, pessoal, é isso. O governo ele tem essas atribuições, nós colocamos no nosso terceiro elemento aqui, o governo, normatizando, regulando e fiscalizando. Mas, embora tenha três agentes econômicos aqui, o governo, o principal, que é as famílias, as empresas e o governo, não falamos de um terceiro elemento aqui, que, na verdade, é quando as famílias, essa economia, pequena economia, ela começa a se envolver com o lado externo. Então, aí não falamos de outra figura, que, na verdade, é o resto do mundo. O resto do mundo, né, seria o espectro, né, de falar sobre essa questão que envolve, na verdade, a comunicação, o fluxo desse PIB, né, dessa produção, na comercialização com o exterior. Aí nós teremos que falar aqui de balanço de pagamentos, né, e vai realmente além da proposta dessa pequena apresentação. Então, esse aqui é o nosso fluxo circular da renda, certo? Obrigado aí por esse momento de aula, tá? Então, cumprimos aqui nosso papel, nosso propósito nessa pequena aula. Obrigado.